Bem-vindos a mais um vídeo conosco aqui no Team Physician. Nenhum de nossos vídeos objetiva fornecer orientação médica. Por favor, pause o vídeo e leia o aviso inteiro antes de continuar. Bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. É o primeiro de muitos, talvez o primeiro e único, ou mais provavelmente alguma coisa entre essas duas opções. Para o primeiro vídeo aqui, a gente resolveu falar sobre um assunto muito polêmico em medicina do esporte, que é o uso de anti-inflamatório não hormonal no manejo de lesões musculares. E por que esse assunto, né? Porque é um assunto que é bastante discutido, mas ao mesmo tempo tem pouca informação sobre isso. Tá? Quando você vai ver algum guideline, né, algum consenso, geralmente a orientação dentro da medicina do esporte, pelo menos, na reumatologia pode ter alguma coisa um pouco diferente, mas dentro da medicina do esporte a orientação costuma ser para não usar anti-inflamatório não hormonal no manejo agudo de lesões musculares. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui buscar as referências desses estudos, na verdade desses consensos, né, e guidelines, geralmente a referência tinha outro guideline. Daí tu entrava naquele guideline e havia a referência, te jogava para um terceiro guideline ou consenso. Então, era referência dentro da referência, dentro da referência, e eu acabava me sentindo como dentro de um filme do Christopher Nolan. Então eu resolvi estudar esse assunto um pouquinho mais a fundo e percebi que na maioria das vezes essa orientação se baseia ou em estudos de ciência básica, em que se mostra uma diminuição da inflamação e daí partia-se do pressuposto de que a inflamação é importante para a recuperação muscular e, portanto, não estava recomendado. Então, algo bastante teórico, né? Ou baseava-se em estudos em animais, principalmente em ratos, mas também mostrando essa diminuição de inflamação e não necessariamente algum dado clínico mais relevante, né? Até alguns estudos em ratos não mostravam grande diferença em termos clínicos, né? Na marcha dos ratos que usaram ou não usaram anti-inflamatórios depois de uma lesão muscular induzida. E esse artigo que vocês veem em tela é o único que eu consegui encontrar sobre o uso de anti-inflamatórios não hormonais em lesões musculares agudas, né, o único clínico mesmo, o único ensaio clínico randomizado, né, o único estudo bem conduzido clínico. Se alguém conhece algum outro estudo, por favor, me envie aqui que eu tenho total interesse em conhecer. E o que esse estudo aqui mostra, né? Então, é um estudo bastante antigo, já se não me engano é de 1995, e é do grupo da África do Sul, né? O Schwellnus e o Noakes são bastante conhecidos, né? O Schwellnus é bastante conhecido especificamente na questão de músculo, né? Músculo em medicina do esporte é um nome forte, esse cara aí. E como que se deu esse estudo? Então vamos ver aqui quais foram os métodos. Sério que ele não está salvo? Tudo que eu sublinhei, cara? Vamos voltar lá pro... Vamos sublinhar de novo, eu voltei já já. Então, tudo devidamente destacado, vamos lá. Quais foram os métodos usados nesse estudo? Então, eles pegaram atletas ou esportistas, no caso, com lesão muscular relacionada à atividade esportiva e lesão aguda, né? Então, eles pegaram os casos que eles conseguiram recrutar nas primeiras 48 horas de lesão. Foram 44 lesões discotibiais e todos fizeram fisioterapia, tá? E a fisioterapia foi pré-determinada como seria feita e em quais locais seriam feitas, para tentar homogeneizar ao máximo a reabilitação desses grupos, né? E como foi a administração de drogas ou placebo? Então aqui a gente teve 3 grupos, tá? O primeiro grupo recebeu 50 miligramas de meclofenamato em cápsulas e 2 comprimidos de placebo iguais, idênticos aos comprimidos de diclofenaco. Tá? E usou 3 vezes ao dia o tratamento durante 7 dias. O segundo grupo usou os 2 comprimidos de diclofenaco 3 vezes ao dia e 2 comprimidos de placebo idênticos ao meclofenamato. E mais o terceiro grupo também usou por 3 vezes ao dia por 7 dias. E o terceiro grupo usou esses comprimidos de anti-inflamatórios de placebo, na verdade, idênticos aos anti-inflamatórios,
também 3 vezes ao dia por 7 dias. Ou seja, a quantidade e a aparência dos comprimidos era igual em todos os grupos, mas um grupo usava diclofenaco mais placebo, o outro usava o meclofenamato mais placebo, e o terceiro grupo usava 2 comprimidos de placebo. E os procedimentos que eles avaliaram, primeiro foi dor, né? Então, nos dias 1, 13 e 7, sendo que o dia 1 é o dia da primeira visita, né? Que foi sempre dentro de 48 horas da lesão, e eles avaliavam a escala analógica de dor em 5 diferentes situações, né? A dor nas últimas 24 horas, dor ao movimento, dor para caminhar 10 metros e dor para correr 10 metros. Se o cara não conseguisse correr, era considerado 10, né? E mais a dor à palpação do local afetado, né? Do local de maior dor. O teste de edema foi medido as 2 coxas com fita métrica no ponto de maior dor, tá? E um teste isocinético também foi feito. Foi feito 5 repetições máximas a 60 graus por segundo e 25 a 240 graus por segundo. Os protocolos de fisioterapia, né, que foi igual em todos os grupos, foi feito na época o RICE, hoje a gente fala Police ou Peace and Love, mas enfim, né, repouso relativo, gelo, compressão, elevação, e também foi feito ultrassom contínuo e massagem transversa, mas após as 48 horas da lesão, né? Nas primeiras 48 horas esses 2 procedimentos não foram feitos. Parte de cinesioterapia, alongamentos, contrações isométricas também, e após o terceiro dia começou o aeróbico, que podia ser natação, corrida, bike, por 20 minutos ao dia, sempre começando no terceiro dia de lesão. As lesões, quanto à sua gravidade, também foram classificadas de forma subjetiva, sempre pela mesma pessoa, pelo mesmo avaliador, e também de forma objetiva no primeiro dia, né, na primeira consulta, no início do tratamento, que foi feito com base no isocinético, pelo pico de torque no primeiro dia, né, se era um pico de torque menor do que 60% em relação ao lado saudável, era considerado uma lesão grave, e pelo total de pontos na escala de dor, naquelas 5 avaliações, também feita no dia 1. Então, se o total de pontos fosse maior que 25, o que corresponde a uma média acima de 5, né, nos scores de dor, era considerado uma lesão grave. E quais foram os resultados desse estudo? Então, a característica dos sujeitos foi igual nos 3 grupos, não teve diferença. Efeitos adversos, principalmente tontura e efeitos gastrointestinais, como cólicas abdominais e diarreia, que foram vistos mais no grupo nos grupos anti-inflamatórios do que no grupo placebo, como vocês podem ver nessa tabela aqui. Dor, não teve diferença, nessa tabela que está mostrando que não teve diferença em dor nos dias 1, 13 e 7, nos 3 grupos, porém o grupo placebo demonstrou uma tendência à melhora mais rápida da dor, né? Então vocês podem ver aqui que no dia 1 os scores de dor são parecidos, né? Por volta de 25 nos 3 grupos, e no dia 7 o grupo placebo tinha 3,9, enquanto os grupos de anti-inflamatórios tinham todos próximos de 8 ou acima de 8, né? Não teve diferença estatisticamente significativa, porém mostra uma tendência à melhora da dor mais rápida com o uso do placebo, ou seja, sem o uso de anti-inflamatórios. Testes de função muscular. Não teve diferença significativa entre os 3 grupos até o 7º dia avaliado. Nem em pico de torque, evolução semelhante, nem em potência média, também evolução semelhante, nem no trabalho total. E uma análise interessante aqui, que é a análise das lesões mais graves, né? Quando você separa só pelas lesões mais graves, conforme a gente mostrou ali a classificação, há sim diferença estatisticamente significativa de uma melhora mais rápida com o placebo, tá? Então a dor no 7º dia foi menor no grupo placebo entre aqueles pacientes que sofreram lesões graves em relação ao tratamento com anti-inflamatórios. Então, segundo esse estudo aqui, não há benefício com o uso de anti-inflamatórios na recuperação de nenhum desses critérios avaliados, né? Dor, potência, trabalho total
e mesmo edema. E, por outro lado, nas lesões graves, né, as lesões de maior gravidade, de maior sintomatologia, teve uma melhora mais rápida no grupo placebo em relação aos grupos que usaram anti-inflamatórios não hormonais. E vocês, o que acham? Comentem aí qual que é a experiência de vocês com o uso de anti-inflamatórios ou não uso de anti-inflamatórios nas lesões musculares discotibiais no esporte. Um abraço e até a próxima.